Está começando o podcast do Bob Lester. Oi, minha coisa rica, tudo bom com você também, meu amigo? Nós estamos começando mais um Bobcast, o podcast do seu amigo Bob Lester. O nosso convidado de hoje é o jornalista Oswaldo Lopes, presidente do Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Oswaldo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, meu querido amigo. Olá, Bob, é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nesse momento, para que a gente possa interagir mais, conversar mais, descobrir mais coisas e informar a sociedade que esse é o papel do comunicador, levar informações precisas, éticas, para que ele tenha conhecimento do que acontece no Amazonas, no Brasil e no mundo. Oswaldo, você é natural de Mirassol, em São Paulo. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. O que você lembra, assim, que marcou a tua infância, adolescência e a tua juventude? Assim, o que marcou? Porque tudo isso acabou contribuindo para tornar o cidadão e o homem que você é hoje. Bob, naquela época, né, eu vou ter que falar a minha idade, né? Estou com apenas 70 anos, tenho projeto para mais 70 anos, para fazer mais, para trabalhar mais. Louvemos a Deus. E então a gente não tinha muito registro fotográfico ou coisa parecida, porque era uma maneira muito difícil, você tinha que fazer, revelar, o fotógrafo não era da cidade, você tinha que mandar para outra. Então a minha infância até os 8 anos de idade foi em Mirassol. E a única coisa que eu me lembro são 2 fotos que a minha mãe sempre comentou comigo, e uma foto que eu ando atrás dela e não acho, que era eu tocando bumbo na fanfarra, na frente da fanfarra da cidade de Mirassol. E uma outra coisa foi um pedido meu para ela. Minha mãe era pianista, nós tínhamos piano em casa, e eu falei para ela com 7, 8 anos que eu queria tocar piano, que eu achava muito bonito o instrumento e acho. Ela comentou com meu pai, filho de espanhol, daqueles bem, diz que hijo mío no es marica. E ele, em vez de deixar eu tocar piano, ele me deu um pandeiro e um professor para me ensinar a tocar pandeiro e percussão. Então, foi isso que me levou a gostar sempre muito de samba, a gostar muito de bossa nova, a batida da bossa nova tem muito a ver comigo. Então, isso é o que eu lembro de Mirassol. Aí nós fomos para uma cidade mais distante, na divisa com o estado do Mato Grosso, chamado Santa Fé do Sul. Depois viemos para Fernandópolis, que era metade do caminho. Foi onde eu tive um pedaço da minha adolescência, né? Então eu lembro de muitas coisas, muitos amigos que eu deixei, mas eu fui para São Paulo muito cedo, para a capital, fui morar com meus avós. Eu tinha 16 para 17 anos. E lá eu comecei a minha trajetória profissional e estudantil. Então foram momentos assim, muito marcantes na minha vida, e foi através dessa minha ida para São Paulo que eu vim conhecer a Amazônia, já trabalhando, contratado por uma empresa de São Paulo, quando eu fui para Roraima inicialmente, na década de 70. Primeiro, Roraima. Sim. E aí você passou quanto tempo em Roraima? Eu fiquei inicialmente 5 anos, 5, 6 anos, onde eu me casei, inclusive, e depois terminou lá o nosso trabalho, o nosso contrato, era uma consultora de obra pública, eu fazia a parte de gestão administrativa e financeira, e aí voltamos para São Paulo. E lá eu tive o meu primeiro filho, né, com a primeira esposa, e fui trabalhar numa área que eu sempre gostei, e aí aconteceu de eu vir para Manaus, através de um relacionamento pessoal. Eu havia me separado, e eu conheci uma amazonense que morava no Rio de Janeiro, foi passar o fim de semana em São Paulo, saiu num grupo de amigos, e eu não sabia que ela era amazonense. E foi isso que me trouxe para Manaus, me trouxe para a região norte novamente, e aqui estou, hoje cidadão amazonense.
Nessa época, você chegou a formar algum tipo de pensamento a respeito do Amazonas, do que você iria encontrar aqui? Porque até hoje a gente enfrenta esse tipo de situação em relação a quem vem do Sul, né? Não, eu nunca... A minha mãe falava, né, eu sempre repito isso. Quando ela brigava comigo, que eu falava, você vai ver, eu ainda vou embora para Manaus. Mas diz ela morreu me falando isso, que eu não tinha a menor ideia naquela época o que era Manaus e onde ficava Manaus. E do nada você dizia isso para ela? Quando ela brigava comigo, eu disse que eu tinha essa afirmação para ela. Como se fosse um local um lugar bem distante. Bem distante. Assim. Eu sempre digo o seguinte, Bob, eu acredito muito nas cartas, né? A gente vem com a carta marcada, não adianta, né? Quando você nasce, você já tem um direcionamento. E a Amazônia é o meu encanto. É a terra que eu escolhi para viver, a terra que eu escolhi para fazer. E gosto da onde eu nasci. Esporadicamente vou visitar, tenho alguns parentes, irmãos. Mas é aqui que eu fiquei e quero ficar. É aqui que eu quero terminar. E quando você chega aqui, e aí, o que você resolveu fazer? O que você foi trabalhar com o quê? Como é que foi essa sua chegada aqui no Amazonas? Minha chegada aqui foi uma coisa bem interessante. No meu segundo relacionamento com essa amazonense que eu conheci em São Paulo, foi passar um final de semana, ela já estava fora de Manaus há 12, 13 anos, morava no Rio de Janeiro, e ela tinha vontade de vir para Manaus novamente. A família daqui, uma família tradicional. E um irmão dela foi nos visitar em São Paulo. E conversa vai, conversa vem. Um mês depois ele me ligou e falou, eu abri uma empresa aqui em Manaus e eu não tenho quem toca. E eu quero te oferecer uma participação para você vir para cá, porque eu quero que a minha irmã venha para cá, ficar perto da família novamente. Na época, eu profissionalmente, eu estava vivendo, mas não tinha assim grandes perspectivas, mas o Amazonas me cutucava, né? E veio essa proposta. E aqui vim. Eu cheguei aqui, essa empresa havia ganho uma licitação da prefeitura para explorar propaganda em ônibus. O Bus Outdoor. Uhum. E ela é ligada a uma agência de publicidade da época, como meu cunhado era um dos proprietários, meu ex-cunhado, e eu assumi a direção dessa empresa. E eu perguntei, né, a empresa estava há 2, 3 meses, qual era a dificuldade que tinha para introduzir esse tipo de mídia, né? Então eram vários, né? Na época nós não tínhamos computador para fazer arte final, para criar, tinha que ser na prancheta mesmo. Então eu tinha um bom arte finalista. E aí eu descobri que eu falei, bom, isso aqui é para marcas, não é para fazer jornal, né? E meu primeiro cliente foi a Jack da Amazônia. Foi um trabalho que eu fiz junto a eles e vendi aqueles salgadinhos, que acho que tem até hoje, se não me engano. É isso? Então, tinha um slogan, Jack, não sei o quê. E eu coloquei, acho que em 20 ou 30 ônibus na época, um painel lateral que pegava o ônibus de lá para cá. Aí eu fiquei sabendo que tinha um cara aqui que explorava outdoor, que andava metendo pau no meu produto, né? E esse cara é o meu amigo hoje, meu irmão, Heron Risato, né? E eu não conhecia. Aí, por coincidência, nos encontramos, começamos a conversar. Eu falei para ele, por que você está falando mal do meu produto se eu não falo mal do teu? E ele, olha o tamanho da minha placa e olha o tamanho da sua. Eu falei, lê do engano seu. Porque a minha anda, a minha vai ao encontro do consumidor. A tua, o consumidor, tem que ir ao encontro dela. Essa é a diferença, entendeu? E os números diretos e indiretos é sofisma. E aí ficou por muito tempo, eu fiquei com essa missão. Começamos a ter problema com as garagens, o próprio pessoal da garagem arrancava os painéis, embora isso fosse uma lei municipal, foi no governo Manuel Ribeiro. E aí a veia do comunicador, do publicitário, aflorou de uma vez, e eu montei a minha agência de publicidade, que era a Nova Comunicação e Marketing. E aí fomos embora. Aí eu
deitei e rolei, vamos dizer assim. Né? Você chega um período em que você trabalhou em TV também, Sim. aqui no Amazonas. Fruto da comunicação da agência de propaganda. Né? Que foi abrindo portas. Foi abrindo portas. Como é que foi esse convite? Como é que isso surgiu na tua vida? Eu fui gravar um comercial, eu era muito bom em produzir comercial de 15 segundos, que não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de mensagem de áudio, imagem, para você atingir um objetivo. Eu me tornei um especialista nisso, eu gostava de fazer isso, me desafiava. Todas as lojas de varejo passaram por mim, com exceção da Bemol. E eu criei slogans na época que ficaram: Tevelar, é fácil comprar, S. Monteiro, respeite o seu dinheiro. Teve uma que marcou e até hoje as pessoas lembram, que era Sport Linel, era uma loja, uma fábrica de roupa esportiva. Eu lembro. Né? E eu criei Sport Linel, a marca que marca. Entendeu? Isso foi... Que legal, saiu da minha cabeça. Eu lembro dessa logo. Entendeu? E isso foi uma coisa que... E aí, eu tinha produzido criado um comercial para uma empresa, e eu peguei um ator daqui, que já tinha feito teste na Globo, mas era uma coisa assim, 15 segundinhos, um textinho bem light, entendeu? Bem... E fomos lá gravar, na época o meu amigo, meu irmão, meu saudoso Marrom, né, que é quem produzia as coisas comigo, começou a gravar e eu lá assistindo, e o cara não batia o texto, não dava entonação, não dava aquela coisa toda. Falei, vou fazer uma vez para você. Quando eu fiz, o Marrom tinha gravado. Aí com aquele linguajar peculiar dele, papaizinho, esse caldo de cana é só você mesmo para fazer, entendeu? E foi assim que eu fui sair de trás da câmera e fui para frente de câmera a primeira vez, que era meu interesse, que o cliente faturasse, eu faturasse mais, e assim foi. E foi por causa desse comercial que um dia eu fui procurado por um diretor da TV A Crítica, carioca, doido, que o saudoso Calderaro trazia ele todos os anos. Ele que inventou o jornal colorido, ele mudava o layout do jornal e dava um espetáculo lá na televisão, que tinha o Rui Alencar, que é pai da nossa amiga aqui, como diretor da TV. E ele desenvolveu um programa chamado Alô Manaus. E ele me procurou com o projeto do programa. Eu achei que ele queria que eu, através dos meus clientes, eu vendesse uma cota do programa. Achei a ideia do programa bem legal. Não, isso aqui é para você apresentar. Esse programa eu fiz pensando em você. Trouxe uma apresentadora do Rio, a Patrícia Fernandes, e na época era o Eliakim, a esposa, e a Leila, né? E nós viramos o casal 20 da televisão amazonense na época. Só no sentido de trabalharmos juntos. E assim foi. O Alô Manaus foi a minha entrada na frente de vídeo. A Patrícia vinha lá ao TP todo dia, com tudo, e Oswaldo improviso. Fui reclamar com ele e falou: você tem condição de ser um grande apresentador de televisão, de telejornal, e você só vai aprender a fazer isso se você aprender a improvisar. E assim, até hoje, o que me atrapalha é um teleprompter. Então, tudo eu faço e de forma espontânea. Fiquei lá 1 ano e pouco. O programa começou a tomar um caminho que não é muito meu caminho, você me conhece. Os veículos aqui tem época que tem umas tendências políticas e eu não concordo com isso. E foi quando então eu fui para minha segunda missão, foi fazer o Zona Franca Urgente na antiga TV Rio Negro, que era Bandeirantes na época, né? E continua Bandeirantes até hoje. E foi um projeto muito legal. Eu falo que ele foi o grande pulo do gato do Oswaldo Lopes. Eu fiquei 2 anos com esse programa, era eu sozinho. Na Alô Manaus era eu, a Patrícia, mais 3 jornalistas, e lá eu era o comandante. E era tipo um talk show, mas de assuntos que eu gosto, que eu domino,
política, meio ambiente, economia. E assim fui fazendo e fiz o maior evento de meio ambiente que o Brasil já sediou, que foi a Eco 92. E foi lá que a gente, eu pude ter uma visibilidade maior. Eu fui o único que esteve lá presente. Fiquei durante 20 dias, eu e o Marrom, cobrindo. Foi um projeto que eu apresentei na época para o dono da emissora, que era o vice-governador e presidente da Federação das Indústrias, o empresário Francisco Garcia. E através da Confederação Nacional da Indústria eu fui fazer esse trabalho no Rio. E cheguei lá, tinha um tal de Gilberto Mestrinho, né? Ele participando da ECO. Ele havia acabado de dar uma entrevista na Folha de São Paulo, um mês antes, sobre os jacarés de Inhamundá. Que lá tinha 2 milhões de jacarés e que ele queria... E ele oficiou o IBAMA pedindo autorização para abater jacaré. Isso virou uma mídia nacional e mundial, principalmente porque nós estávamos na porta da Eco 92. O governador lá, quando me viu, ele falou: fica perto de mim, fica comigo. E assim eu fui acompanhando ele durante a época. Ele ficou uma semana quase lá. O mundo inteiro queria falar com ele. E a gente foi num evento paralelo, onde ele fez uma palestra e abriu perguntas. E uma ecochata, daquelas bem chatas, virou para ele e falou: governador, o senhor não tem vergonha de governar um estado que dizimou aí mais de 1.500 índios e Yanomamis? E eu queria que o senhor explicasse também como é que o senhor contou os 2 milhões de jacaré lá em Inhamundá. Ele agradeceu a pergunta, ele era um cara muito safo, né? E na hora ele falou: eu quero dizer para você que o mundo está cada vez pequeno. Tem algumas especialidades que são poucas pessoas. A senhora acredita que a pessoa que a senhora contratou para contar os índios, eu contratei ele para contar os jacarés também. Sensacional. Aí acabou a reunião. Sensacional. E aí eu voltei, entendeu? Fiz um programa especial sobre a Eco, ele participou. Ele gostava de ir no Zona Franca, gente, todo mês ele queria participar. E não demorou 60 dias, eu recebi um convite de um assessor dele para que eu fosse até a casa dele. E lá, saí de lá presidente da TV Cultura na época da fundação. Ele me intimou para que eu assumisse e fizesse um trabalho lá que estava precisando ser feito. E assim eu fiz, né? Colocar a emissora no ar, que estava fora do ar, descobri o que fizeram com alguns equipamentos que nunca haviam chegado e foram pagos, e isso me custou alguns problemas de ameaça, essas coisas todas, mas já passou, estou aqui contando a história. Então foi a sua primeira passagem. Foi. Qual ano? 1993 para 94. 93 para 94. Então, a primeira gestão à frente do sistema de comunicação do estado do Amazonas. Era a TVE. Uhum. Ela foi transformada em Fundação TV Cultura pelo meu antecessor. Só que ele não pôs a emissora no ar. Até hoje a gente não entende por quê. Prédio novo, equipamentos novos. E essa foi a primeira determinação que eu recebi do governador Mestrinho. Ele me deu 30 dias para colocar a emissora para funcionar. Eu coloquei em 20. E aí eu fiquei até o fim do governo dele. Na época era uma fundação de natureza jurídica privada. E eu tinha um mandato, porque na época o governador te dava um mandato. Eu tinha ainda um saldo de quase 3 anos ainda pela frente. Mas eu preferi sair junto com ele. E assim eu fiz, fiquei afastado aí quase 20 e tantos anos e voltei a convite do governador Wilson Lima para que eu assumisse, já no seu primeiro mandato, a presidência da Fundação. Como é que surgiu esse convite do governador Wilson Lima? Foi uma coisa gozada. Quando ele lançou a candidatura dele, ninguém acreditava. Né? Uhum. Era motivo até para alguns setores de chacota. Pô, esse cara tá louco? O que ele pensa? Entendeu? E
ele não tinha espaço na mídia. Na época, eu, além das outras atividades que eu tenho, eu tinha um canal, né, de mídia digital dentro do Jornal do Comércio. Foi uma parceria que eu e o jornalista Guilherme Aloysio, ele sempre pediu que eu fizesse alguma coisa lá dentro para que o jornal me ajudasse e eu ajudava o jornal. Né? Nós precisávamos dar uma... dentro da minha linha, né, que eu gosto de fazer. E chegou em 2018, falei, bom, eu comecei a ver aquele fervilhar de mudança, né, que as pessoas queriam as mudanças. Eu falei, eu vou fazer um programa de entrevista política. Eu vou fazer. Todos os dias, 1 hora de bate-papo com alguém. E lançamos 2018, ano da transformação. Porque mudar é preciso. Por que mudar é preciso? Foi introduzido pelo saudoso Rosivaldo Ferreira. Ele era o produtor do meu programa. E ele acrescentou, falou, tem que falar porque mudar é preciso. Então ficou 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. Entrevistei candidatos a presidente da República, governadores, e o Wilson, ele não tinha ido a lugar nenhum porque ninguém abriu espaço para ele. Porque ninguém acreditava que fosse acontecer alguma coisa. E aí, eu o convidei. Minha relação com ele era uma relação não muito formal, mas também não informal. Ele apenas foi o sucessor do programa que eu apresentei anos atrás, né, que mudou de nome, Alô Amazonas para Alô Manaus. No inverso, Alô Manaus para Alô Amazonas. Né? Uhum, isso. E aí, ele foi, gostou, pediu para voltar depois, voltou, e acabou indo 4 vezes no programa. E poucas portas se abriam e aqui abriu, ele aproveitou. Lógico. Uhum. Entendeu? E era um bate-papo legal, né? Eu e ele, a gente sempre interagia assim. E o dia que terminou a eleição, o segundo turno, no mesmo dia, na mesma noite, estava comemorando, ele me ligou para me agradecer, dizendo que a minha participação tinha sido muito importante na conquista. Ele queria agradecer a mim e ao Guilherme Aloysio do jornal. E no dia seguinte ele foi lá, pessoalmente, 10 horas da manhã, chegou sem marcar, deu um abraço, abraçou o Guilherme, sentamos lá no gabinete do Guilherme, e foi quando ele me fez o convite. Eu, na época, eu falei, governador, eu não sei se eu declino ou agradeço. Agradecer, eu estou agradecendo, mas nada que eu fiz foi com essa intenção. Eu não sei se é isso que eu quero. Aí, o que você gostaria de fazer? Eu falei, bom, se for para fazer, eu quero voltar para a TV Cultura e terminar um trabalho que eu comecei lá. Quando eu falei isso para ele, ele estava junto com o vice dele na época, e um olhou para a cara do outro e fizeram uma cara assim, nada agradável. Uhum. TV Cultura, não sei o que e tal. Eu falei, e morreu o assunto, né? Ainda fiz uma brincadeira que ele falou, vê um outro lugar que tem um espaço para você trabalhar com a gente. Aí eu falei de hotelaria, que eu tenho uma especialização em e ele perguntou, que hotel que é esse que o governo? Eu falei, é o sistema penitenciário, entra e sai todos os dias, né? E aí, mal frequentado. Mal frequentado, mas tem lá, o entra e sai. Mas falei na brincadeira. E depois, uns 20 dias antes da posse, ele me chamou, né? Primeiro para me dizer que ia fechar a TV, para mim pôr uma ordem lá e que eu iria para uma outra posição no governo. E eu fui lembrar ele, como jornalista que ele é, que fechar uma emissora de televisão precisa ter... A bronca era muito grande, se ele queria... Uhum. E assim ficou, né? Eu assumi no dia 2 de janeiro de 2019, o resto você já sabe. Acabo fazendo parte um pouco dessa história também. E eu queria que você falasse pra gente, eu acompanhei esse processo que foi prazeroso e ao mesmo tempo um grande desafio, o processo de interiorização. Como é que surgiu a ideia do projeto?
Quem apresentou o projeto? Como é que foi? A ideia foi o seguinte, a gente, na véspera da suspensão das aulas, durante a pandemia, o secretário de Educação na época, nosso conselheiro hoje, ele me ligou dizendo que precisava falar comigo urgente. Foi numa quarta-feira. O Fabiano, o conselheiro Fabiano, ex-secretário de Educação. E eu falei, se eu quer que vá aí, você vem aqui comigo? Não, se der para você vir aqui, eu fui na SEDUC, sentei com ele e falei, Oswaldo, segunda-feira eu preciso suspender as aulas. Mas o governo não quer que eles percam um ano. A televisão pode ajudar? Eu preciso de pelo menos 3 canais que eu sei que você tem. Aí sim. E dá para pôr no ar segunda-feira? Falei, dá e não dá. Aí eu precisava comprar 3 decoders, para um para cada canal. Esse decoder em Campinas, a fábrica, não aceita empenho, tinha que pagar cash. E Vou explicar o que é o encoder. é o que transmite, entendeu? Ele recebe e gera, entendeu? E assim nós fizemos. Demos um jeito. Na quinta-feira eu mandei um funcionário para Campinas de avião. Já havia comprado a fábrica e pago. A fábrica estava no aeroporto esperando o Elinei, o nosso funcionário. Ele desceu do avião, subiu no outro. Chegou na quinta noite em Manaus, a gente trabalhou o final de semana. E na segunda-feira a gente colocou a aula em casa, no ar. Na época não tinha projeto de interiorização. Mas houve aquela comoção toda, aquela coisa. Outros estados quiseram o aula em casa, inclusive São Paulo. E foram 13 estados federativos que foram em busca desse conteúdo. E a coisa foi indo. E o sucesso ficou mais do que demonstrado. Aí o governador me chamou um dia. Nós já tínhamos um projeto pronto para fazer o estado todo. Esse projeto caiu numa mão errada, que eu dei para ele ver, não para ele vender. Porque primeiro a gente não tem que vender nada para o estado, nós temos que fazer pelo estado. E ele ardilosamente tentou fazer uma coisa que obviamente que o governador vivo como né, já com uma grande vivência, e tudo que é mal feito, né, é muito curta a coisa, chegou ao meu conhecimento que o rapaz estava tentando fazer isso, e eu fui em cima dele. E abortei o projeto. O projeto que foi desenvolvido pelo Henrique, mas passados 2, 3 meses o governador me chamou novamente, falou, tem um projeto aí que fiquei sabendo para o interior, como é que é isso? E eu expliquei para ele. E falei, como é que faz para pôr no ar? Falei, muito fácil, chefe, o senhor está com o talão de cheque aí, entendeu? Se tiver... E ele acabou me liberando 20 municípios. E de pronto a gente começou a trabalhar. O primeiro que eu inaugurei foi Parintins, em março do ano passado. Pois é, aí o que consiste? Quais são os equipamentos? Uma torre de 48 metros. Uma torre que veio todas vêm desmontadas. É um kit, né? Torre. De 48 metros. 48 metros. Um abrigo técnico, que você pode fazer em alvenaria ou fazer em chapa. Na época a gente optou pela alvenaria. E os transmissores da rádio e da TV. Ar-condicionado nos abrigos, 2 aparelhos. Um funciona um mês, aí outro mês faz a outra atividade. E o projeto, o legal desse projeto, que eu considero como que foi elaborado pelo Henrique, é que todos esses equipamentos estão instalados dentro de terrenos de escolas públicas do estado. Ou seja, eu não preciso de segurança. Quem tem a chave é o diretor da escola e nós. E o mais importante, todo ele é por telemetria. Então, quando o diretor vai lá e abre a porta para desligar um ar e ligar o outro,
a gente fica, o Bosco fica sabendo aqui na hora. E a gente já liga, abriram aí o abrigo, quem que abriu, o que houve, entendeu? Então, quer dizer, de Manaus a gente controla toda essa operação. A gente fica sabendo sobre a segurança do parque tecnológico onde a cidade recebe. Um satélite alugado pela emissora, que ele joga sinal para todos esses municípios e tem alcance para jogar para o Brasil todo. Se eu tivesse um canal em São Paulo, por exemplo, esse satélite que nos atende também jogaria o sinal lá em São Paulo. Então, para mim, esse é o grande projeto. É um projeto porque uma coisa é você falar, não, agora eu tenho a televisão lá em Barueri, tem lá em Irunepé, mas eu quero que pergunte para quem assiste lá, nessas localidades, o que isso representa para eles. E essa oportunidade eu sempre tenho de ver, ouvir a importância do sinal da TV aberta e juntamente com 3 canais de televisão. A mesma qualidade que você assiste aqui, os 3 canais de educação chegam em Boca do Acre, chegam em Irunepé, chegam em Tabatinga e juntamente com o canal aberto. Então isso, Bob, para mim é o grande marco. Isso é uma coisa que esse governo ele preparou uma plataforma, vamos dizer assim, para que continuamente os alunos e professores possam ter acesso à educação e os demais, através do canal aberto, assistir uma programação, como o governador diz, programação da família, a nossa programação, que é a nossa grade própria, junto com a programação da TV Brasil. Então, esse é um grande marco. Esse ninguém pode apagar. Eu acompanhei um pouco desse processo, não ativamente, lógico, mas conferindo ali por perto. Eu lembro dos equipamentos sendo desembarcados ali no sistema e todo esse processo para se levar para esses municípios, e são assim distâncias fenomenais. Irunepé, 20 dias de balsa. Aí na época da seca, quando o rio está baixo, tá a balsa lá embaixo. E o barrancão. E o barrancão para você subir com antenas, com transmissor, com toda aquela coisa. Tudo isso foi feito. Tem todo um passo a passo, por exemplo, para posicionamento de antena, tem que se preparar. Sim. Eu lembro de uma vez, eu vou contar isso aqui. Latitude, longitude, tudo determinado. Tudo. Eu lembro de uma vez que eu precisava falar com você, era um sábado, por volta quase de meio-dia. Não, minto. Já passava de 2 horas da tarde. Eu precisava falar com você e você estava na emissora. Sábado passava de 2 horas da tarde. Sim. Você estava na emissora. Eu ia chegando na sua sala, quando eu ia girar o trinco ali, eu vi você estava conversando com alguém e você perdeu a calma com essa pessoa, porque a pessoa tinha errado algum posicionamento, algum passo a passo no posicionamento da antena. E já não era a primeira vez que aquele erro estava acontecendo. Eu disse, meu Deus do céu, olha o tamanho da responsabilidade. Eu digo assim, Bob, quem me conhece, eu sempre fui um homem de fazer, né? Comigo tem começo, meio e fim. E quando eu recebi essa incumbência, eu falei, eu vou fazer. E, obviamente, que isso foram muitos sacrifícios de vida, de viagens, né? Você vai para esses lugares no interior, problema de logística, problema de cor, de risco, né? De você pegar um avião pequeno, com chuva, sem chuva, pegar um barco, navegar. E tudo isso eu fiz. Ainda faltam 10 municípios para a gente fazer, são os mais complicados agora. Porque a missão foi dada. Eu fui criado dizendo que missão dada é missão para ser cumprida. Então eu cumpri isso. E sem esperando nenhum tipo de reconhecimento. Esperando sim que a sociedade, a juventude, usufrua isso da melhor maneira possível para que nós tenhamos, na próxima geração, a formação de jovens com conhecimento através
um sistema de televisão, por exemplo. Então hoje, às vezes os meus arrobas, você imagina ter um erro de uma torre mal colocada ou mal posicionada lá em Quari e eu em Manaus no meu gabinete, entendeu? Eu fico doente, né? E a minha vontade é chegar em 5 minutos em Quari. É difícil, isso não existe, né? Mas valeu a pena tudo isso porque tá aí. São 52 hoje, falta só 10, entendeu? Então, eu me lembro as palavras do governador Wilson lá em Parintins, que foi o primeiro município. Eu fiz o meu pronunciamento e logo em seguida foi ele. Eu estava posicionado atrás dele, ele virou para trás e falou: vem cá, Oswaldo. Pôs a mão no meu ombro e falou... Isso ele já estava com um monitor na frente assistindo os 3 canais de televisão da educação e mais o canal principal, o Henrique lá com um controle remoto trocando os canais para ele ver a qualidade, e um fone da rádio que a gente colocou nele. Ele virou para mim e falou: posso confessar uma coisa? Ele falou: eu não acreditava que vocês iam fazer isso. Eu falei: pois é, chefe, tá aí, tá feito. E assim foram. Cada semana eram 2, 3 inaugurando, até chegar a esse número que a gente tem hoje de 52 municípios, que é uma coisa inédita. Nunca o estado do Amazonas teve esse acesso, esse avanço, e agora está aí, vai ficar aí para posteridade. Eu espero que quando eu sair, quem me suceder, o próximo governador tenha a mesma sensibilidade que o governador Wilson Lima teve com esse assunto, que é levar a educação, entendeu? De pronto para todos os jovens do interior do Amazonas. Educação, informação, entretenimento. Tudo. Com a rádio, eu estou na Rádio Encontro das Águas FM de 6 às 9 horas da manhã e eu criei um momento dentro do meu programa ali onde eu vou fazer a chamada da nossa rede. E aí eu saio mandando alô e bom dia para toda a nossa rede. Sim. Né? Tabatinga, Itapiranga, Anamã, Nossa Senhora, e Presidente Figueiredo na hora. Na hora. Hoje eu tenho o prazer de dizer assim: olha, eu quero que os amigos que estão acompanhando a gente aí no seu município, municípios que fazem parte da nossa rede, que possam nos dar informação de como é que o dia está amanhecendo aí no seu interior. Manda uma foto. Isso, eu faço muito isso. E muitas pessoas que moram aqui em Manaus têm parentes nesses municípios. E aí acontece aquele alô. O alô que vem de Figueiredo para a família que está em Manaus, a família de Manaus mandando alô para quem está em Parintins, por exemplo. E isso só é possível através desse projeto maravilhoso de interiorização. Sabe, Bob, a honra, falando de rádio, quando eu fui presidente a primeira vez, naquela época a gente tinha a Rádio Cabocla, que era um transmissor russo, do tamanho desse prédio aqui. Uhum. E aquilo o mundo inteiro ouvia. Então era comum e não tinha WhatsApp ou coisa parecida. Nós recebíamos, em média por mês, 4.000 cartas. Era o Bob avisando o irmão que mora em tal lugar que você mandou no barco tal, não sei o que para ele. Era essa troca, esse era o serviço que o rádio prestava, além do lado musical. Então, os avanços que houveram de lá para cá, mas tem coisa que até hoje perdura. Permanece. As pessoas, mandando recado. Acontece. Na rádio, em toda a programação. E eu estou muito feliz com a Rádio Encontro das Águas. Ela abre às 6 horas da manhã com você já vem fazendo isso há quase 4 anos. E a gente vê o quanto você tem de público cativo e novos que chegam diariamente. Quando nós criamos o aplicativo em outubro do ano passado e que a gente pode medir ele pelo próprio aplicativo, é um crescimento estrondoso, entendeu? E eu acho que hoje a rádio ela tem uma programação definida para todos os gostos. Que a gente bem não pode, eclética. A gente não pode fazer para um público só, a gente tem que... E acho que a gente encontrou o meio termo disso, tanto é que anda naturalmente. Agora vai entrar mais uma voz feminina, a Midian entrou com o Agro Amazonas aos domingos, 9 horas da manhã, na rádio,
que ela tem uma expertise muito grande em produzir programa de rádio e já é um sucesso já na 3ª semana. Agora vai entrar a Natália Freire com músicas, então é mais uma voz feminina, junto com a Andréia Renda, junto com a Edilene no jornal e as nossas repórteres. Quer dizer, a gente está conseguindo, né, formar aí um cast de pessoas que com certeza prestam um grande serviço ao estado do Amazonas. E eu mais uma vez quero tornar público aqui o meu agradecimento, foi você que me reconduziu para o rádio, eu estava fora do rádio, eu lembro que nós nos encontrávamos porque você tem um amigo muito querido, né, que faz parte da minha família também, que é o nosso querido Vitor Marmentini, e a gente se encontrava em algumas reuniões e você dizia, vai chegar a sua hora, não esqueci de você. Chegou. E chegou. E me reconduziu ao rádio. Estou hoje no horário nobre, lá da Rádio Encontro das Águas. E vai permanecer. E eu sou muito grato a essa oportunidade que você me deu. Oswaldo, eu fiz uma pesquisa e eu não fazia ideia. Eu fui fazer uma pesquisa a respeito... Você recebeu o título de cidadão manauara pela Câmara Municipal e pela Assembleia de... Título de cidadão e medalha Rui Araújo. Isso, e medalha Rui Araújo. A maior comenda da casa. Isso, recebeu o título de cidadão apuiense. Mas você já recebeu medalhas, comendas, certificados, diplomas e condecorações. Eu vou citar só alguns aqui porque a gente teria que fazer aqui um programa só para comentar essas medalhas e essas comendas aqui. Medalha Augusta Ordem de Santa Bárbara, padroeira da Artilharia do Exército Brasileiro. Medalha do Comando de Operações Terrestres, Medalha do Comando de Operações Terrestres do Comandante-Geral do Exército, Estevão Teófilo, Certificado de Honra ao Mérito do Conselho Regional de Administração do Amazonas em Jubileu de Ouro, Comenda 7 Maravilhas do Mundo Moderno, Certificado de Agradecimento de Comando Militar da Amazônia pela Conferência Master sobre as Relações Institucionais dos Órgãos de Mídia do Amazonas, homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas pelos relevantes serviços prestados à sociedade amazonense no âmbito do desenvolvimento cultural. E aí eu fui pesquisando, tem medalhas do Estado de São Paulo também, que você recebeu. Tem a segunda maior comenda do Estado de São Paulo, que é a medalha Pedro Toledo, que é da Revolução Constitucionalista de 1932. Essa eu carrego no peito com muita honra. E eu queria... São tantas condecorações, são tantas medalhas, somando-se também a de cidadão manauara, cidadão amazonense. O que significa para você esse reconhecimento pela Câmara Municipal e pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas? Eu acho que aí foi o complemento de uma trajetória de vida, né? Eu sempre digo e sempre disse aos meus filhos que a vida a gente passa, ela é muito rápida, né? Então a gente tem que aproveitar os momentos para realizar. E eu passei isso a eles e usei muito isso para mim. Então hoje eu fico vendo aí, se citou acho que metade ou um terço do que eu tenho. Um terço. E eu fico falando, e aí, Oswaldo, valeu a pena? Valeu, lógico que valeu, porque eu estou aqui explicando isso, falando isso para você e para o seu público. Eu estou aqui, hoje é impressionante, eu vou em evento, vou em alguma coisa, eu não sou um homem muito de vídeo, né? Eu apareço só institucionalmente, alguma entrevista, e as pessoas já me conhecem, pessoas que eu nunca vi na minha vida, entendeu? Então isso é muito gratificante, é sinal que valeu a pena, né, você andar por essa estrada. Mas tudo isso, Bob, eu tenho que agradecer. Tem uma pessoa que eu não posso deixar de agradecer, além de Deus. A confiança que o governador Wilson Lima depositou na minha pessoa e deposita. Ele, como jornalista que é jovem, ele entendeu o que eu queria fazer e o que era para ser feito. E ele me deu meios para isso. Então, ao fazer parte deste governo, eu digo para você que é uma das maiores
honrarias que eu tenho na minha vida. Porque hoje, por exemplo, eu fui num evento pela parte da manhã em que ele concedeu a licença da exploração do potássio para o Amazonas, no município de Altaz, cujo investimento da empresa, do consórcio, será de 13 bilhões de reais. É o dobro do investimento de Eneva, que já é um grande investimento. Então, no governo dele, tirando todos os atrapalhos que tiveram, né, porque vieram juntos, veio a pandemia, veio a enchente, veio a seca, entendeu? Mas vieram conquistas. E conquistas que não é qualquer um que consegue. E isso vai refletir na formação da sociedade, na geração de emprego, no recurso para o Estado, entendeu? Para ter uma sociedade melhor e para ter uma condição de vida melhor. Então, eu me sinto muito honrado, entendeu? De fazer parte desse momento no Amazonas. Isso é uma coisa que eu tenho gratidão eterna ao governador Wilson Lima de ter dado a oportunidade a mim de eu mostrar o que eu sei fazer. E o que eu fiz, o que eu faço, eu acho que já é reconhecido até por essas condecorações que eu recebi. Então isso é muito gratificante, estou muito feliz com isso. Maravilha. Hoje o estado do Amazonas ele enfrenta esse desafio, né, de se desenvolver economicamente, se preocupando com a questão ambiental. Aí nós temos a questão do setor primário. Você gosta muito do setor primário. Né? Você já viajou muito pelo Amazonas. E aí eu pergunto para você, o sistema de comunicação, a gente volta um pouquinho para o sistema de comunicação. Sim. Qual é o papel do sistema de comunicação dentro desse contexto? Tá aí. Quando você falava em setor primário no Amazonas, falava só na agricultura de várzea, né? Que é o que poucos conheciam, sabiam o que tinha no estado já em andamento para o setor primário. E o Sistema Encontro das Águas, eu acho que ele foi o grande difusor ele que está mostrando para a sociedade que no Amazonas tem um setor primário já em implantação, entendeu? Bem avançado, que nós temos na região sul o agronegócio já definido, a gente tem em outros lugares do estado uma agricultura do café, agricultura, nós temos a pitaia, que vai ser uma revolução ainda, nós temos o café lá de Quari, que já é exportado, nós temos o guaraná, temos o açaí e outros segmentos da agricultura que estão em pleno desenvolvimento com apoio da CEPROR, da própria Embrapa. Ela renasceu no Amazonas. A Embrapa tinha sido esquecido pelos governos federais e agora ela está com pesquisas fantásticas lá que vão servir para esse desenvolvimento. E quando há 3 anos e pouco atrás eu criei o AgroAmazonas, um programa de televisão, eu já criei pensando no que nós poderíamos oferecer para a sociedade e para o Brasil o que o Amazonas produz. E o resultado está aí. Hoje nós estamos na grade nacional da TV Brasil, toda segunda-feira, às 5 horas da manhã, tem um AgroAmazonas lá, que foi produzido por nós, apresentado por nós, e o Canal Rural, que é o canal mais importante da propagação no meio rural, descobriu a TV Encontro das Águas. Me ligaram, batemos um papo, eu fui a São Paulo, mandei alguns programas para eles acataram a ideia, já assinei o contrato, e no próximo dia 17 agora, talvez até o governador esteja presente, lá em São Paulo, a gente vai ser anunciado oficialmente para todo o Brasil através do Canal Rural, num evento que eles estão promovendo, que é uma preparação para a COP30, vão discutir a sustentabilidade na produção rural. Então, e vamos ser apresentados oficialmente, né? E talvez o governador o governador do Pará também, para fazer parte desse evento, em qual eu estarei lá junto com uma parte da nossa equipe,
para ser mostrado a todo o Brasil e será transmitido pela TV Encontro das Águas no próximo dia 17. E todos os dias, das 11h30 ao meio-dia, nós vamos ter no canal de televisão um programa voltado para o campo, produzido pelos parceiros do Canal Rural em todo o território nacional. Então é uma troca de conhecimento, entendeu? Que vai ser muito importante para o desenvolvimento aqui no nosso estado. O Canal Rural, ele é o maior canal voltado para esse setor, ele é visto em parabólica em todo o Brasil. Não sei se você sabe quem é o dono do Canal Rural. Não. Só a JBF, te interessa? Nossa. Falta dinheiro ali é o que não falta para fazer as coisas. Então, tem produções nossas que já encaminhamos para lá, que vão entrar na TV Samsung. Quem tiver TV Samsung assistindo a programação, entendeu? Vai poder encontrar alguma coisa no Amazonas, produções musicais, essa coisa toda. Então, aquilo que eu falava, que eu queria quando eu saísse, era deixar a TV Encontro das Águas como emissora nacional, ela chegou antes. Então eu posso dizer que a partir de agora nós já somos uma emissora nacional originária do estado do Amazonas. Isso me envaidece muito. Faz parte do seu legado, né? Sim, com certeza. E tivemos a apoteose. Como se não faltasse mais nada, você recebe um convite. Como é que foi esse convite para ser tema de enredo de samba, homenageado por uma escola de samba? Bob, eu gosto muito de ficar... Sabe que o meu final de tarde, início de noite, é ali no gabinete, onde eu fico pensando o que aconteceu, o que tem que fazer para o dia seguinte, onde minha cabeça funciona para criar coisas. E estava lá, a Ellen bateu na porta e falou: presidente, tem um pessoal de uma escola de samba aí que quer falar com o senhor. Não estava agendado, mas eles sabem que o senhor está aqui e eles querem falar com o senhor. A agenda já tinha fechado, falei: vou recebê-los. E entraram 7 pessoas na minha sala. E já foram de cara dizendo que entre 10 nomes que eles tinham, eu fui o escolhido para ser homenageado em 2024 pela escola Sem Compromisso. Uma escola que tinha sido rebaixada, um desejo enorme de voltar ao grupo especial. Eu agradeci, aquela coisa toda. No fim eles me convenceram. Nunca passou isso pela minha cabeça, de um dia eu ser homenageado por uma escola de samba. E eu tive a felicidade, né, de ter um samba perfeito, entendeu? Ele foi muito bem elaborado, através de uma entrevista que eu dei para o roteirista, foi Antônio Ximenes, ele entregou para os compositores. Foram 5 sambas desenvolvidos e eu fui participar da escolha, né? Eu seria o voto de Minerva caso houvesse empate. E o escolhido foi esse, que ganhou o Carnaval de 2024 para Sem Compromisso, trazendo ela de novo para o grupo especial. Então, isso vai ficar para a história, né? Isso é uma coisa que, quando perguntaram quem trouxe, foi o Oswaldo, né? Através do samba. Então, sabe, são coisas de alegria que a gente vai guardando no peito, esperando que isso possa ter contribuído para a alegria de muitos, e eu sei que isso aconteceu. E já estão aí me cutucando aí para me ajudar para o ano que vem no grupo especial. A gente vai fazer essa obrigação nossa. Gostou? Não é que eu gostei, eu acho que eu tenho essa obrigação. Né? Já que eles me deram essa oportunidade, né, de eu ser reconhecido, mas eu também levei a escola para o grupo especial. Sim. Por que abandonar o barco? Mas eu fico imaginando, assim, deve ser uma emoção. Foi, Bob. Eu digo assim, quando no dia do desfile, eu fui em todos os ensaios, na quadra, entendeu? Eu cheguei a ir em alguns. Mas você em cima daquele carro, no dia, e vendo aquele mar de gente ali na frente, entendeu? Cantando o seu samba, cantando a sua história, entendeu? Passou um filme assim de toda a tua história. Bem. Eu tive a felicidade de trazer alguns parentes de São Paulo para participar, ficaram encantados.
comandante militar da Amazônia, general 4 estrelas, com a esposa, sambando lá igual criança, mais 2 generais. Quer dizer, foi um grupo de pessoas assim que eu não sei como, sabe? E eles ficam... Hoje eu encontrei o general num evento que eu estava agora lá na troca de comando da Marinha, do 9º Distrito, e toda vez ele fala do carnaval, entendeu? Marcou para ele também. Que ele adorou, que não sei o quê. E é isso aí, vamos... É uma cultura nacional, né, brasileira, e vamos trabalhar, vamos em frente, que atrás sempre vem gente. Nesse encontro das águas navega a audácia de um sonhador. Oswaldo, quero te agradecer, querido amigo, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo, de verdade, obrigado por essa entrevista, obrigado pela importância que você tem na minha vida profissional também, agradeço em nome de toda a minha família, querido amigo. Quero dizer para ti o seguinte, Bob, você sabe que o meu serviço de investigação ele é muito ágil, né? Uhum. Então isso aqui que você está fazendo, eu soube antes e perguntei. Não foi você que me comunicou. Ele sempre sabe. Foi eu que te perguntei. E em momento nenhum eu te tolhi de alguma coisa. Não, verdade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: todos nós temos o direito de sonhar e realizar. Então, o que acontece? Você é um profissional que eu tenho pena de quem não soube te enxergar antes, né? Obrigado. E não adianta querer buscar agora, porque não vai levar, né? Porque agora a algema está comigo, né? Então, mas eu sei que você tem sonhos, como eu tenho os meus. Mesmo com 70 anos, eu tenho sonhos assim inimagináveis. Né? E é o que nos move. E né? vou realizar alguns, você pode ter certeza disso. Meus filhos falam, pai, que pai, cara, vai, deixa eu tocar minha vida, eu quero fazer muita coisa ainda. E eu quero dizer para ti, eu sei que você tem um sonho grande, você quer servir mais. Porque existe a pessoa que tem o mesmo tipo de sonho que você para usufruir. Não é o seu caso. Você quer servir, porque você nasceu para servir, né? Tem gente que nasce para servir e tem gente que nasce para usufruir. E quero dizer para ti que você pode contar comigo. Tá? Obrigado. Nós vamos dar as mãos juntos, caso você coloque em prática esse sonho, você conte comigo. Né? E independentemente disso, caso isso vá para frente, nós vamos preparar um substituto temporário para você lá no Sistema Encontro das Águas, porque você vai e volta. Tá? Pode ter certeza. E o quanto eu estou feliz dessa caminhada que a gente fez juntos nesses anos. Tivemos nossos entreveiros que são naturais. Faz parte, claro. Faz parte, entendeu? E você quer o melhor, eu quero o melhor, eu quero bem mais do que você quer. Mas foi assim que a gente conseguiu ser o que nós somos hoje. Uma referência de rádio em todo o estado do Amazonas, uma emissora de televisão pública que ninguém acreditava e que hoje está aí contando história, um aplicativo que cresce dia a dia, um portal que todo dia aumenta e leva informação para a sociedade, a rádio que dispensa comentários, ou seja, nós estamos cumprindo a nossa missão com a sociedade do Amazonas, porque é ela que eu sirvo. Então, parabéns, sucesso e conte comigo. E conte comigo também. Oswaldo Lopes, no nosso Bobcast, o podcast do seu amigo Bob Lester. Até a próxima. Semana que vem tem mais Bobcast, o podcast do Bob Lester.